Olá, meu nome é Lohane e eu servi na Missão Brasil Porto Alegre Norte. Para mim, foi muito diferente chegar no Rio Grande do Sul. Eu não sabia muito bem sobre a cultura de lá. Meus pais são do Nordeste, eu sou nascida em São Paulo, então a minha cultura era totalmente diferente. E quando eu cheguei no Rio Grande do Sul, o que me espantou bastante foi a forma como eles falavam. Eles falavam muito diferente para mim, na minha cultura. Eu nunca tive contato com ninguém do Sul, muito contato. Então, a forma como eles falavam era muito diferente. Eles também valorizam muito a família e a união, principalmente quando estão tomando chimarrão. Chimarrão é uma bebida quente que você compartilha em uma roda. Então a gente tem a roda do chimarrão, você vai preparar o chimarrão, você vai colocar a água quente, né, junto com sua térmica, e aí você vai beber toda aquela água até o final. E depois você enche novamente o chimarrão e você passa para a próxima pessoa, né? Você enche a cuia de chimarrão e você passa para a próxima pessoa. E essa situação é muito especial. Foi uma das experiências mais incríveis para mim, poder estar junto com os membros, comendo pipoca, num parque, compartilhando de atividades juntamente com a aula. Isso é algo muito cultural. Outra coisa muito importante é a valorização que eles têm da cultura e de momentos de lazer junto com a família. O CTG, o Centro de Tradições Gaúchas, eles sempre têm atividades, apresentações e coisas que valorizam a cultura. E isso é passado para todo mundo, para as crianças, para os jovens. E além do que, eles parecem um povo muito frio de princípio, mas quando você percebe como eles são amorosos, você se encanta. É muito interessante porque a partir do momento que você começa a comer com eles, como eles servem para os missionários, ou a partir do momento que você começa a tomar chimarrão com eles, você é permitido na sua missão. Então, você começa a fazer parte da família. E esse sentimento ele é muito vivo. Eu realmente senti isso, que eu fazia parte da família, de cada um dos membros que me recebia. Eles, na verdade, são um povo muito acolhedor. Eu amo aquela terra, com o alimento, o churrasco perfeito. Eu amo a carne do Rio Grande do Sul. E como eles preparam tudo com muito amor, muito amor. Um conselho que eu gostaria que tivesse me dado quando eu estava indo para a missão era: não confie tanto em você, confie mais no Senhor. Eu realmente sinto que isso se aplica a qualquer missão, não só a Porto Alegre Norte, mas todas as missões no mundo. Nós muitas vezes focamos muito nos nossos próprios esforços, nos nossos esforços do nosso chamado, nos nossos esforços gerais, mas na verdade o Senhor ele tem a capacidade de fazer tudo. Ele só deseja que a gente possa participar da sua obra. Então, ser obediente, seguir as regras da missão, buscar também ler as escrituras, aprender, estar pronto, seguindo o Espírito, vai te ajudar a ver os milagres que Deus vai fazer. Não são os milagres que você fez ou que eu fiz, nenhum missionário pode fazer isso. Outra coisa que eu gostaria de saber antes de ir para a missão é que talvez você não entenda o dialeto, a forma como eles vivem, a cultura e expressões de lá, mas quanto mais você se interessar em aprender isso, quanto mais você buscar aprender sobre a cultura da tua missão, mais fácil vai ser de se unir e se ligar aos membros e as pessoas que você vai ensinar. Aprenda a cultura da tua missão e depois desenvolva um amor por ela. Se você tem dificuldade em comer determinado alimento, peça ajuda ao Senhor, ore. Ou se você tem dificuldade em entender determinada expressão, comece a perguntar para os membros, se mostre interessado, eles estão prontos para ajudar. Quando eu estava no meio da minha missão, mais ou menos, eu tive uma divisão. Divisão é quando uma das missionárias, é uma missionária líder, ela troca com uma missionária, outra missionária sobre sua liderança. E aí, a dupla de missionária de liderança fica com uma de cada uma das missionárias da dupla. Isso aconteceu, nós viajamos para fazer essa transferência, né, que foi na rodoviária. Você anda muito de ônibus quando você está na missão, pelo menos foi a minha missão, né? E nós fomos para fazer a transferência e quando nós estávamos voltando, o presidente me ligou de videochamada junto com a sua esposa.
E quando eles me ligaram, eles foram muito amorosos e eles falaram de uma forma muito gentil, mas eles falaram que minha avó tinha falecido. E eu não tinha um vínculo muito forte com a minha avó. Eu amo muito minha avó, mas eu não tinha um vínculo muito forte com ela, porque ela mora no Ceará, então eu não cresci com ela. Mas meu coração, ele se preocupou muito com meu pai. Muito, muito. Então, durante todo aquele dia, eu me esforcei para continuar trabalhando junto com a Cici, para poder ver os milagres da obra do Senhor. Nós continuamos na divisão e a única pergunta que eu tinha no meu coração é: meu pai tá bem? Será que tá tudo certo? Meu pai tá bem? E meu pai, ele trabalha como caminhoneiro, então ele só chegaria em casa no final do dia. O presidente me deu autorização para ligar para ele, mas eu só poderia ligar quando ele chegasse em casa. E naquele dia, tudo deu errado. As pessoas que nós tínhamos marcado visita não estavam em casa. As pessoas que nós contatávamos da rua não queriam ouvir uma mensagem. Algumas pessoas nós conseguimos marcar visita para outros dias, mas outras foi simplesmente: não, muito obrigada, tchau, tchau. E nós estávamos rodando e rodando durante todo o dia. Nós tivemos muitas experiências espirituais ao compartilhar nossos testemunhos, experiências que a gente tinha na missão, mas todo missionário sabe que aquilo que traz alegria é ajudar outras pessoas. Então eu precisava dessa pontinha de alegria, sabe? E nós oramos ao Senhor: por favor, Senhor, nos leva onde o Senhor deseja que nós vamos. E o Senhor nos colocou numa rua. Então, no livro diário, agora, antigo livro diário, agora o aplicativo do Pregar no Evangelho, ele tem um mapa com todas as pessoas que elas são ensinadas. E essas pessoas, elas, no mapa tem os pontinhos das famílias. Então tem um pontinho aqui, um círculo, ou uma estrela se é uma pessoa que está sendo preparada para ser batizada, e tem uma cor dependendo do interesse daquela pessoa em receber lições. E nós chegamos lá e naquela rua tinha um pontinho cinza no mapa. Esse pontinho cinza significava que era uma pessoa que tinha tido interesse ou que tinha sido ensinada e que não estava sendo ensinada mais. Quando nós lemos na descrição, o nome dela era Ellen. Então nós fomos até a casa da Ellen, na verdade o apartamento, e nós tocamos a campainha. Tava tendo construção. E a primeira coisa que ela falou foi: nossa, que bom que vocês estão aqui. Só não repara a bagunça. E abriu o portão. E isso não é muito costumeiro no Rio Grande do Sul. Na verdade, as pessoas, elas pedem muitas informações, né? Elas são muito criteriosas em quem elas vão deixar entrar. Então, você precisa ter muita união com os membros para poder atingir o coração dessas pessoas. Mas ela não, ela só abriu o portão. Então, nós entramos no apartamento dela e nós começamos a ensinar uma lição e, na verdade, fazer perguntas para conhecer ela primeiro. E uma das coisas que nós perguntamos era: qual era o maior desejo do coração dela? Se ela pudesse pedir qualquer coisa para Jesus Cristo ou Deus hoje, o que ela pediria? E ela falou que ela pediria consolo, porque a avó dela tinha falecido há alguns anos atrás, acredito que 2 anos, minha memória já não é muito boa, mas ela tinha falecido e que ela desejava ter esse consolo do Senhor. Então eu olhei para o alto e eu falei, na minha mente, né, eu expressei para o Senhor: mas o que eu faço agora? Eu tô na mesma situação que ela. E um sentimento muito forte que eu tive pelo Espírito é: não, você não tá na mesma situação, você sabe a verdade. E ainda que eu estivesse muito fraca naquele momento, eu compartilhei um testemunho sobre o plano de salvação, movido pelo Espírito. E esse testemunho, eu não lembro de nenhuma palavra, porque provavelmente nem veio de mim, veio do Senhor. Mas eu declarei que eu sabia que um dia eu voltaria a rever as pessoas que eu amava, e que eu sabia que ela poderia ter acesso a isso também, se ela fizesse um convênio com o Senhor. Ela trabalhava em turnos intercalados, ela já tinha sido ensinada pelos missionários antes, já tinha visitado a igreja. E não demorou muito, cerca de 2 semanas, ou como era o meio daquela semana, 8 dias, né, 9 dias, para que ela e o marido fossem batizados. Tudo porque o Senhor, Ele realiza seus milagres. Nós trabalhamos muito até que nós não tivéssemos mais força. Era um dia muito difícil e o Senhor trouxe consolo. O meu pai chegou bem em casa, eu liguei para ele no fim do dia e aquilo serviu de experiência para mim e para o restante da minha família, de como o Senhor, Ele realiza milagres. Eu sei que a obra do Senhor é realizada por sua mão. Ele realiza os milagres, Ele muda o coração das pessoas.
ele nos capacita, nos torna pessoas diferentes. Eu não, em hipótese alguma, me arrependo de servir uma missão. Essa experiência mudou a minha vida. Eu continuo a progredir depois na missão muito, né? Preciso continuar trabalhando, continuar estudando, continuar servindo, para que esse espírito doce ele continue comigo. Mas eu sei que muito do que eu tenho hoje, da força espiritual, veio através dessa e muitas outras experiências que eu tive na missão. E esse é o testemunho que eu gostaria de compartilhar. Em nome de Jesus Cristo, amém.